E a sequência da apresentação do Richard será falar do MTR eletrônico pelo modelo CIMIR, algumas tendências e mudanças que estão acontecendo de ontem para hoje, tá? Então, assim, o que nós conversamos com algumas pessoas, alguns clientes semana passada, hoje já tem novidade que mudou, assim, e deve acontecer mais algumas mudanças para frente. E depois a gente faz algumas perguntas, tá bom? Então, vamos lá, Richard, a bola está com você, deixa eu disponibilizar aqui para você poder publicar, então. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira webinar sobre MTR online, né? Esse assunto tem sido um dos mais comentados fora o Covid, né? E tem gerado muita dúvida para todo mundo, né? E aí nós, da Mazola Ambiental, decidimos ajudar os nossos clientes, os nossos parceiros, a tentar sanar essas dúvidas, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês que é muito tranquilo isso que a gente vai estar tratando aqui, não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente está trazendo um pouquinho das responsabilidades que cada gerador tem, os transportadores, os destinadores, e aí a gente colocou um pouquinho disso daí dentro desse contexto para fazer com que, resumidamente, a gente consiga passar um pincel aí em cima desse assunto. E como o Marcelo disse, a gente, por final, tem algumas novidades aí, como sempre, né? Tem sempre as novidades aí. Mas não é para assustar ninguém, não, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Reforço aqui que as perguntas, por favor, coloque pelo nosso chat aí para ajudar a gente, né? E se a gente não souber a resposta, a gente vai buscar e trazer a informação para vocês. Então, novamente, sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de todos, e eu estou à disposição, eu e a equipe toda da Mazola está à disposição de vocês aí para ajudar, tá bom? Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui agora, é a tela da apresentação, e aí durante o nosso bate-papo aí, a gente vai trocando as ideias, passando as informações que a gente pode, e a que a gente sabe passar para vocês aí. Então, a gente vai estar falando sobre o Manifesto de Transporte, né? Olha lá. Primeiramente, eu sou o Richard, sou gerente de qualidade e meio ambiente na Mazola. Há 11 anos eu estou na empresa. A graduação minha é gestão ambiental, pós-graduado em sistemas de gestão integrados, coach de liderança. Aí também estão meus contatos, o que vocês precisarem, eu estou à disposição de vocês aí. Ok? Então, vamos conhecer primeiramente, né? Tentar trazer aqui o que é o CIMIR, né? A gente tem sempre comentado, falado do CIMIR, né? O que é esse sistema? É um bicho de sete cabeças, eu não vou conseguir, né? Não, gente, é claro que o CIMIR, ele é um instrumento da Política Nacional do Resíduo Sólido, né? Então, aquela política que foi instituída em 2010, ela precisava trazer algum sistema para que a gente conseguisse fiscalizar, né, para que os órgãos conseguissem fiscalizar tudo aquilo que se movimentava de resíduo dentro do país, né? E aí veio o CIMIR trazendo essas rastreabilidade desse material, né? Alguns estados já tinham implantado isso antes, com antecedência, né? Mas o CIMIR veio a nível nacional. Então, a gente tem alguns estados que já têm o próprio sistema funcionando, mas o CIMIR a nível nacional. Então, o que é? O MTR é um documento que tem o intuito de rastrear e monitorar o envio, desde o transporte, recebimento dos resíduos, até a destinação adequada. Ou seja, ele vai servir para nós, geradores, nos dar um certo conforto com relação a todos os envolvidos na cadeia, né? É lógico que no item de baixo ele é um documento declaratório, né? Mas a intenção desse sistema é fiscalizar os envolvidos, né? Então a gente precisa, dentro desse contexto aí, que todos os envolvidos, desde transportador e destinador, eles estejam aptos a receber, a movimentar esse material de vocês, né? Então isso nos dá um conforto de que todo mundo que está dentro dessa cadeia, dentro do sistema, consiga ser transparente o mais
possível, né, dentro do contexto. Então, isso nos ajuda, né, me dá uma tranquilidade como um gestor de falar assim, eu estou movimentando um resíduo que determinado, instituído pela política, e eu quero saber se aquela pessoa realmente tem aptidão para receber. Então, o MTR ele traz um pouco dessa tranquilidade para a gente. É lógico que mais para frente ele vai servir para ser um sistema fiscalizador, né? Não é nesse primeiro momento, mas para frente ele vai servir para ser esse sistema fiscalizador, sim. Outro item, né? Cabe ao gerador de resíduos sólidos emitir o documento pelo CNIR. Então, a responsabilidade já começa aí, do gerador emitir esse documento. Obrigatoriamente, o documento acompanhará todo o processo, ou seja, eu não posso emitir esse documento depois que, por exemplo, a equipe de coleta saiu da unidade, ou eu vou enviar posteriormente. Não, o documento ele tem que ser emitido juntamente com a equipe da coleta, no ato da coleta, logo após que tiver sido coletado todo o material. Ok, gente? Então, o gerador emitir o formulário no CNIR a cada remessa de resíduo. Certificar-se de que o transportador e o destinador estão adequadamente regularizados para executar o serviço. Como você certifica-se dessa forma, né? Você vai lançar no sistema o CNPJ desse transportador ou do destinador, e se ele não aparecer as informações lá dentro, significa que essa pessoa ou essa empresa ela não está cadastrada no sistema. Então, enquanto ele não aparecer para você todas as informações cadastrais do estabelecimento que você está usando para destinação e para transporte, ele não vai aparecer essas informações aí para você. Então, primeiro de tudo, as empresas têm que estar cadastradas também, tanto o transportador quanto o certificador. Outra informação importante, quando eu vou preencher o MTR, depois eu vou comentar um pouquinho para vocês o passo a passo lá na frente, mas aqui é só um pouquinho do que traz dentro da portaria 280, que é o que institui o sistema de MTR. A gente tem que preencher o MTR, né, com as informações CNPJ, identificação do resíduo, quantidade de volume, enfim, unidade de medida, né? E isso tem gerado muita confusão para vários clientes nossos aí, pelo seguinte: aonde que eu acho a identificação desse resíduo dentro do sistema, né? Você tem a opção de pesquisar, por exemplo, por palavras-chave, e você tem a opção de colocar o código utilizado já pelo IBAMA, que é o código já certo e próprio para aquele resíduo. O que nós fizemos, né? A unidade de medida usada dentro do MTR, ela é em metros cúbicos, litros e tonelada, né? Quilo também. Né? Então, ela não tem unidade de medida por unidade, vamos falar assim. Como alguns casos dentro da Amazola, nós coletamos resíduos por unidade, nós criamos uma planilha de conversão que vai ajudar vocês a inserir as informações corretas no sistema. Então, mostro para vocês daqui a pouquinho essa planilha, mas eu já adianto que a gente disponibiliza essa planilha no nosso site, então depois, se vocês precisarem do endereço, a gente passa para vocês. Essa planilha está disponibilizada no nosso site. Ali vai ter todas as informações que precisam ser abastecidas dentro do MTR, então vocês não vão ter problema nenhum em localizar o tipo de resíduo que a gente coleta, o código do resíduo que tem que ser abastecido dentro do MTR. Então, vai ser muito tranquilo isso e vai ajudar vocês a colocar exatamente aquilo que a gente está coletando. Ok? E os deveres do transportador, né? Manter uma via do MTR física ou digital. Eu posso muito bem, na hora que eu estiver emitindo esse MTR, mandar pelo WhatsApp de quem está transportando. O ideal seria que fosse tudo impresso, né? É mais fácil para a gente, né, localizar o documento, né, do que ficar procurando ele da forma digital, mas nada impede dele estar com um documento digital na mão, né, e deve acompanhar todo o transporte, né. Se ele for parado numa fiscalização e esse documento não estiver na mão dele, ele pode sofrer as penalizações aí de multa, né, e sanções previstas dentro da legislação. E a responsabilidade do destinador, né? Receber a carga
dar a baixa nos MTRs e verificar a necessidade de ajustes e correção. Isso aqui é muito... ocorre muitas vezes, tá, pessoal, de ter que a gente fazer algumas correções, porque é muita informação que está sendo abastecida dentro do sistema e pode passar, por exemplo, ao invés de você estar destinando, informando que está destinando 1 tonelada de determinado resíduo, você coloca 10, né, 10 toneladas. Então, chega aqui, a gente precisa fazer essa correção para não ter problemas aí com relação ao inventário depois lá na frente, tá? Lembrando que toda essa movimentação da data que a gente coletou até os ajustes que nós precisamos fazer dentro do sistema, nós temos um prazo de 10 dias. Então, por isso, a importância de recebermos esse MTR dentro das coletas, quando a gente faz a realização da coleta aí no ponto gerador. Tá? Feito isso, nós geramos um certificado de destinação final dentro do sistema, que é o chamado CDF, que é hoje a declaração que a Mazola emite para vocês. Esse certificado é o que vai passar a ter validade a partir de janeiro, né? E a declaração já passa a ficar obsoleta, né? Então, esse certificado é o que chancela para a gente aquilo que a gente está fazendo com o nosso resíduo, né? Então, todos os envolvidos estão aptos a destinar, a transportar, e todos os meus resíduos vão para um banco de informações onde eu consigo gerar um inventário de resíduo anual, né, que eu tenho que apresentar para o órgão para que ele me fiscalize e emita nossas licenças, alvará de funcionamento, todas essas questões aí. Certo? Aqui é um pouquinho da tabela, um pedaço da tabela de conversão, da planilha que a gente fez de conversão, que ela vai estar disponível para todos, né? Então, perceba que na primeira coluna eu tenho a descrição do resíduo. Essa descrição é exatamente a descrição dos resíduos que são coletados pela Mazola, que estão lá naquele controle de coleta, aquele formulário verde que nós utilizamos, né? Aí nós inserimos aqui para esses resíduos o código do IBAMA, ou seja, o código que vai ser utilizado no MTR, né? A descrição desse resíduo, automaticamente, quando eu abasteço a informação do MTR com o código, ele já me puxa essa descrição, ele já sugere essa descrição aqui. Então, essa informação nós não conseguimos mudar, né? A unidade de medida, né, eu vou usar quilo dentro desse sistema, eu vou colocar ele como quilo. A classe, o acondicionamento, se ele está a granel, se ele está em tambor, né? Nesse caso, nós vamos utilizar granel. A quantidade coletada pela Mazola, então aqui são os resíduos que a gente coleta em unidade, né? Então vai estar lá anotadas as unidades. Eu venho para a quantidade aqui Mazola e vou colocar quantas unidades desse resíduo eu coletei. Assim que eu coloco essas informações, ele já vai converter para a coluna do lado lá, quantidade sistema, o quanto em quilo eu teria que inserir no sistema do MTR, tá? Então, eu vou usar exatamente a coluna quantidade de sistema, do sistema para abastecer o MTR com a informação de quantidade. Tá? Então, lembrando, gente, aqui são itens que a Mazola coleta em unidade no estabelecimento de vocês. Né? Eu, fazendo a conversão aqui, eu vou usar exatamente a coluna de quantidade do sistema para abastecer o MTR. Ok? Então, essa planilha a gente disponibiliza para vocês, os e-mails e contatos vocês têm nossos aí, só pedir, né? Depois, no final, eu coloco o site para vocês aí da Mazola, onde vai estar disponibilizado. E agora vamos para o mais importante, né? Vamos emitir o MTR. Como é que eu faço para emitir o MTR? Antes disso, tá, gente? Antes de ir para a emissão do MTR, só reforçando que a gente precisa ser cadastrado nesse sistema, né? A gente precisa fazer um cadastro lá, muito simples esse cadastro, onde você vai colocar as informações do responsável pelo preenchimento, tá? Os dados cadastrais da empresa, né? E dizer que você é o gerador. Feito isso, ele já cria o acesso para vocês acessarem o sistema. O acesso é exatamente essa tela. Então, acessando lá, abastecendo as informações por CNPJ, CPF do usuário e a senha, clicou em entrar,
ele já cai nessa tela aqui. Aqui eu estou dentro do CNIR, tá? Dentro do sistema para emitir o MTR. Eu vou lá em manifesto, menuzinho manifesto, e clico em novo MTR. Tá? Feito isso, ele vai me dar algumas opções aqui que eu preciso estar respondendo. Como armazenamento temporário, ou seja, esse resíduo que a gente está enviando para a Mazola, ele é um armazenamento temporário? Ele vai para armazenamento temporário? Então, aqui, gente, depois eu comento um pouquinho lá nas dúvidas que a gente tem já com relação a isso. A Mazola não é armazenamento temporário, tá? Então, eu seleciono a opção não, né? Feito isso, o próximo passo é adicionar os resíduos. Esse é um pouquinho mais chato, porque eu vou ter que ficar usando a tabela de conversão que eu tenho lá, que eu mostrei para vocês, e vir aqui adicionando essas informações, né? Eu tenho que clicar em adicionar, ele vai abrir exatamente essa tela, né? Esse primeiro campo de cima, resíduo, código do IBAMA, é onde eu vou digitar o código, aquele código da coluna lá que nós selecionamos para vocês, né? E aí ele vir com todas as informações. Aqui um exemplo que a gente digitou o código, né? Eu digitei um código de sucata metálica, cliquei na lupinha, ele já me traz a lista de seleção dos resíduos, referente àquele código, né? Então, eu venho em selecionar ali onde estava a linha vermelha, seleciono esse resíduo, ele já abastece algumas informações dentro da opção adicionar resíduo. O que eu tenho que preencher aqui, tá, gente? Todo o resto que está preenchido aqui, ou seja, desde a parte de digite a pesquisa aí por quantidade até a parte de tratamento. Todas essas informações estão dentro da planilha que nós disponibilizamos para vocês, né? O estado desse resíduo, a classe, o acondicionamento, o tratamento, né? Então, usando como referência o que deu na planilha lá, a unidade de medida, eu vou trazer ela para dentro desse adicionar o resíduo. Clico em salvar, ele vai salvar as informações para nós e já vai gerar uma lista de resíduos. Então, conforme eu for clicando dentro dessa tabelinha aqui, adicionar resíduos, ele vai gerar uma lista exatamente aquela que a gente faz de coleta com vocês. Então, pode ser que alguns pontos geradores tenham um ou mais resíduos, outros tenham 20 e poucos resíduos a serem destinados. Todos eles têm que ser listados, tá? É obrigatório para todos os resíduos. Ok, gente? Bom, eu abasteci já o sistema com as informações lá de resíduos, agora ele me pede os dados do gerador. Essa informação, dados do gerador, ele já vem automaticamente quando eu faço o login de acesso com o meu usuário. Então, ele já traz para nós, preenchido, nesse caso aqui não está, mas ele já traz preenchido essas informações. Então, aqui eu não preciso fazer nada, a não ser digitar o responsável e o estado. Aqui eu só vou confirmar com vocês, mas eu acredito que ele já traga também as informações abastecidas aqui, porque ele usa o usuário nosso para trazer essas informações. Tá? Mas eu confirmo para vocês aí na hora que nós estivermos fazendo, respondendo as perguntas. Tá? Então aqui vamos colocar que ele já vem automático, já com o login e acesso de vocês. Feito isso, a gente vai para os dados do transportador. Eu inseri lá o CNPJ da Mazola e cliquei na lupa para fazer a busca. Ele já me traz a Mazola com os dados todos completos aqui, né, da razão social nossa, e eu preciso inserir no sistema, nessa parte aí, quem é o motorista, a placa do veículo e a data que está saindo esse resíduo, né? Então, sempre no dia que eu estiver coletando. Então, essa informação, todas essas informações estão constadas dentro daquele formulário de coleta nosso, que a gente entrega uma via para vocês, né? Então, se vocês tiverem dúvidas com relação a isso, pergunte para o nosso motorista, mas essas informações de nome do motorista, a placa do veículo, todas constam dentro desse formulário. Abastecer as informações com o motorista, a placa e a data da expedição, eles vão pedir os dados do destinador. Mesma coisa, gente, digitou o CNPJ da Mazola, clicou em buscar lá, ele já aparece na parte de baixo ali
os dados da Mazola para mim cadastrados, né? Então, eu venho em selecionar ali, seleciono as informações da Mazola, preencheu já o MTR. Se eu tiver alguma observação relevante a ser feita, eu coloco no campo de baixo observações, senão eu clico em enviar e o MTR está pronto, né? A cara do MTR é exatamente essa aqui. Todas as informações que nós preenchemos, desde gerador, né, transportador, destinador final e a lista de resíduos que nós estamos movimentando, tá? E aí, Richard, eu tirei, emiti o MTR, acaba a minha responsabilidade por aí? Não. Vocês vão precisar começar a monitorar esse MTR. Até para ver se vocês vão, se todas as empresas envolvidas aí vão estar dentro desse prazo que o sistema pede para a gente, que é de 10 dias, ok? Então, como é que eu faço para gerenciar esses MTRs agora, né? Mais essa agora para a gente. Então, muito simples. Na mesma tela, dentro do sistema, em vez de ir lá em novo MTR, agora nós vamos nos meus MTRs. Tudo que eu movimentei no MTR vai estar salvo dentro desse menu, né? Então, eu vou lá, eu seleciono a busca, o período de busca que eu quero fazer para o MTR. Então, aqui a gente pegou um período grande, né? E clico em pesquisar. Tudo que eu movimentei, tudo que eu gerei do MTR, ele vai trazer para nós no campo de baixo. Estou vendo lá meus MTRs como gerador, e ele me trouxe um MTR emitido. É aí que eu vou começar a monitorar o meu MTR. Principalmente na coluna situação. Vocês percebam que a situação desse MTR ela está como salva, né? Isso significa que o ponto que vocês destinaram, colocaram no MTR para fazer a destinação, não recebeu esse MTR. Ele não deu aceite do MTR. Então, aqui é muito importante para vocês a questão do prazo da emissão com o prazo, com a data que você está fazendo a verificação da situação. Aqui vai servir para vocês até cobrarem o ponto destinador aí que vocês estão movimentando esse resíduo. Então, sempre fiquem atentos na coluna situação. Isso vai ajudar muito vocês aí. E é lógico que aí a responsabilidade de quem está fazendo a destinação está dentro desse prazo, né? Mas aqui vocês têm a opção também, se vê que não está acontecendo, cobrar aquela empresa que não está cumprindo o prazo. Então, aqui, extremamente importante, a situação está alterada para recebido, né? Ele dentro daquele prazo que a gente tem de 10 dias, mas isso aqui tem que estar alterado para recebido ao invés de salvo. Ok, gente? Muito bem, agora a gente tem a questão dos CDFs, que é o Certificado de Destinação Final. Nós também temos que monitorar esses CDFs, porque é a declaração dizendo que você destinou de forma adequada aqueles materiais. Porque se eu não faço o recebimento, eu nem consigo gerar o CDF para vocês. Então, eu tenho que primeiro fazer o recebimento, para depois aceitar e fazer o CDF para vocês. Como que eu faço para gerenciar esse CDF, né? Se está disponível ou não? Entendo que essa situação aqui agora não vai ser mais a Mazola que vai mandar esses certificados para vocês. Vocês vão ter que entrar dentro do sistema e ver se esse certificado está disponível ou não para vocês pesquisarem. Tá? Então, isso daí vai ser uma movimentação constante. A cada destinação e estando dentro do prazo que a gente precisa, vocês vão ver esses CDFs sendo gerados lá dentro. Então, nós não temos acesso a essa informação, até porque para eu mandar um CDF para você, eu preciso do seu login e a senha sua para entrar no sistema. Então, eu não tenho mais acesso. Eu só consigo gerar o CDF, mas eu não consigo mais ter acesso. Então, isso aqui agora passa a ser responsabilidade de vocês e monitoramento dos certificados. Como eu faço? Volto lá para o sistema e vou no item agora, no menu certificado. Certificados, eu vou lá nos meus CDFs, clico lá e ele vai me aparecer todos os CDFs que eu tenho emitido como ponto, para onde eu destinei. Tá? Então, aqui é um modelo, aqui é um CDF só emitido. Então, eu clico na impressorinha lá e eu vejo como que é o modelo de um certificado. Então, o certificado, ele vem todas as informações que nós precisamos, quem é o ponto gerador,
quais são os resíduos que foram coletados e suas quantidades, né? E ele é assinado pelo responsável técnico da empresa. Então, esse CDF, ele exige que tenha um responsável técnico dentro da empresa para assinar esse documento. Ou seja, alguém que tem um conselho de classe responsável pela situação aí para fazer com que esse documento seja chancelado. Tá bom? Muito bem, gente. Estamos chegando no final aí com relação aos preenchimentos e tal, e aí a gente tem algumas informações importantes, até algumas perguntas aqui, né? Posso o sistema ficar inoperante? Como é que eu faço? Eu não estou conseguindo acesso ao sistema, a Mazola está aqui coletando meu material, como é que eu faço? Né? O próprio sistema, ele tem a opção de emitir o MTR provisório, né? Esse MTR provisório, ele vai estar lá dentro do menuzinho manifestos, ali tem o MTR provisório, eu clico lá e imprimo a quantidade de vias que eu quero imprimir. 2, 3, eu deixo ela à disposição para que a hora que eu entrar no sistema e perceber que ele não está funcionando e eu estou com uma equipe coletando, né, eu vou ter que preencher essas informações manuais. Então, eu vou ter que colocar tudo na mão, essas informações, e entregar esse MTR ao transportador e destino final. Isso não significa que eu já preenchi o MTR e não preciso mais. Você vai precisar entrar no MTR sim, trazer as informações novamente de emissão desse MTR. Então, você vai precisar emitir um novo MTR aí. Esse só vai servir para transporte, tá, gente? Então, importante essa informação aí com relação ao MTR provisório. Umas perguntas que nós recebemos, né? Minha empresa está localizada no estado que eu já possuo o sistema de MTR implantado. Devo preencher em quais sistemas? O nacional ou o estadual? Né? Então, nós temos já alguns estados que já têm um sistema próprio implantado, que já está em funcionamento já até um bom tempo. Esses estados, né, o Ministério do Meio Ambiente acabou de divulgar uma nota, né, que continue sendo feito pelo sistema do estado. Né? O sistema do estado que vai ter que fazer uma integração com o nacional e passar todas as informações que precisam ser passadas. Então, nesse caso, para as empresas que nós coletamos estão fora ou estão num estado onde já tem implantado esse sistema, eu vou continuar usando o sistema do estado. Tá? O MTR, para nós, não precisa ser usado. Outras questões que a gente tem aí, né? Estou no estado de São Paulo, somos obrigados a emitir MTR, eu gero pouco, né? Eu gero pouco resíduo, não, quase nada, né? Eu sou obrigado a emitir MTR? Sim, você é obrigado a emitir MTR. Ah, quais são os resíduos? Todos os resíduos. E agora, dentro do estado de São Paulo, né, como o Marcelo falou, as mudanças começaram a acontecer, né? A CETESB, ela acabou de divulgar que ela definiu o sistema próprio de movimentação de resíduo deles. Né? Ainda as informações são muito cruas, nós tentamos entrar pelo sistema, acessar para ver essas informações, mas a gente não consegue. A única informação que nós temos, que a partir de janeiro também, de 1º de janeiro, esse sistema entra em vigor. Tá? Então, para nós, dentro do estado de São Paulo, nós vamos esquecer o CNIR, tá? E vamos passar a usar o sistema da CETESB, que é o SIGOR. Tá? Então, o CNIR para nós vai deixar de ter a validade e nós vamos passar a usar o sistema da CETESB, que é o estado, o órgão ambiental do estado de São Paulo. Então, isso para a gente, assim, eu não consigo, infelizmente, passar mais detalhes para vocês dessas informações aí. Nós tentamos ontem acessar o sistema estava fora, somente com uma informação lá que de 1º de janeiro estaria disponível. Acredito, tá, que vai ser praticamente as mesmas coisas que a gente acabou vendo aqui no CNIR, mas isso já fica aí para vocês aí até como dever de casa, e acompanhando essas informações dentro do site da CETESB, para quem é do estado de São Paulo,
porque nós vamos passar a usar esse sistema da CETESB. Então, informações extremamente importantes para vocês aí, e não podemos deixar passar. Tá bom, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para frente. Ah, tem um sim, ó. Uma outra informação extremamente importante, né? Por que a Mazola é considerada um destinador final e não um armazenador temporário? Né? A gente foi buscar essa resposta dentro do próprio site do CIMIR, né? E aí a gente encontrou o seguinte, né? Armazenador temporário é pessoa física ou jurídica de direito público ou privado responsável pelo armazenamento temporário sólidos do gerador para fins de consolidação de cargas, sem que ocorra qualquer tipo de processamento dos resíduos. Então, a Mazola já não se enquadra nesse caso de armazenador temporário, porque a gente executa processamentos do resíduo, né? Seja uma separação, seja uma triagem, seja uma prensagem, né? Já é considerado processamento do material. Então, descaracteriza que a Mazola é gerador, é armazenamento temporário. Ok? Vamos ver. Muito bem, aqui estão alguns contatos nossos, né? O contato do Marcelo, nosso diretor, da Patrícia, que é da área comercial. Quem tiver interesse na questão comercial aí, a Patrícia é a nossa comercial, e o meu para quem precisar com relação às dúvidas de qualidade do meio ambiente. Então, fico à disposição de vocês aí. Se tiverem as perguntas aí, temos perguntas aí, Marcelo? A Eva perguntou se, para cada CNPJ, como ela é de um grupo da Europa Motors, se cada CNPJ deveria fazer o cadastro. Eu disse que sim, mas, por favor, confirme isso. Excelente pergunta, Eva. Sim, para cada CNPJ é preciso fazer um cadastro, porque as informações que eu tiro do MTR, ela já sai com as informações do ponto gerador. Então, para cada CNPJ é necessário fazer um cadastro, sim. A outra pergunta, que nem a Eva de novo, ela é de Campinas. Estou tentando fazer o cadastro no CINIR. A partir desse momento da informação da CETESB, ela tenta fazer ainda ou não? Não, eu acho perda de tempo nós fazemos esse cadastro aqui dentro do estado de São Paulo para os pontos geradores. Então, o conselho que eu dou é tentar acompanhar dentro da página da CETESB a disponibilização dessas informações para que a gente consiga já pelo menos fazer os cadastros das empresas aí geradoras. No caso nosso, da Mazola, nós fizemos o cadastro porque nós atuamos em outros estados que vão precisar usar o CINIR, né? Mas para quem só está dentro do estado de São Paulo é desnecessário, é serviço dobrado só. Uma outra colocação aqui da Maria Carolina, que até uma situação que ela mesma passou, ela trabalha na Pascoal, que é um grupo grande, ela fez o cadastro tudo no CINIR, se eu não estiver enganada, né, Carol? E só no estado de São Paulo são mais de 60 pontos, e agora ela vai ter que fazer, não vai utilizar e vai passar a utilizar o sistema da CETESB, que é o SIGOR. Então, assim, não vai usar os dois, vai usar o do estado, prevalece do estado. A CETESB deixou por 50 minutos de segundo tempo, abriu o sistema dela, e que, por sinal, vai de fato entrar em vigor a partir, até mesmo para cadastro, a partir do dia 1º. Inclusive, ela também está confirmando essa informação. Exatamente, né? Ela deixou, assim, de ontem para hoje, de última hora, para fazer tudo aquilo que a portaria 280 estabelece, né? Que os estados que já tenham implantado esse sistema, ele teria aí 120 dias para fazer a integração do sistema estadual com o nacional. E aí, esse prazo da data da publicação da portaria, que foi 29 de junho, né, era 120 dias corridos, né? Ou seja, deveria ir até novembro, meados de novembro, esses estados já ter feito a integração, só que isso ainda não ocorreu, né? Então, a gente vê que está acontecendo, mas de fato ainda não ocorreu. E a CETESB deixou para fazer isso assim, nos 47 do segundo tempo, né? Então, foi muito corrido, ninguém esperava que isso fosse sair tão às pressas, né? E pegou todo mundo de surpresa, como a Carol colocou aí, do grupo de Pascoal. Ela fez já de 60 lojas esse cadastro no CINIR, ou seja, um trabalho que teve para fazer, né? E agora vai ter que fazer no SIGOR.
né? Então, isso acaba gerando duplicidade de serviço, né? A maior dúvida aqui do pessoal aqui, da NBZ, do Rafael, e outros aqui, assim, vamos utilizar qual agora? A gente estava falando do CIMIR, agora entrou o SIGOR. Gente, na verdade é que isso aconteceu ontem, né? Antes de ontem, aí que saíram essas mudanças. O site da CETESB, que é o SIGOR, a gente também não conseguiu, está tentando fazer o cadastro para poder fazer o mesmo modo de operantes como a gente fez com o CIMIR, apresentar como deve ser feito. Então, ainda não está disponível. Isso mudou ontem, a nossa reunião já estava agendada, né? Então, a gente, infelizmente, não tivemos tempo ainda para apresentar como será a cara dele, como é que vai fazer. Mas, no contexto, como o Richard já está mais familiarizado até com os outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, entre outros, o funcionamento é basicamente o mesmo que do CIMIR. Ele pegou, opa, isso aqui funciona. E a CETESB, imagino que mas a gente pode esperar tudo, né? Que ela não deveria fazer diferente. O que ela fez? Ela já tinha um sistema que é esse SIGOR desde 2016, talvez, não me lembro a data, depois o Richard confirma, e ela falou, eu tenho, e colocou lá no final do prazo para o CINIR. Diz que tem, só que eles estão revisando, estão mexendo nesse sistema. Então, eu acredito que vai dar ainda muita confusão, e a partir da hora que o CINIR entendeu que o Estado tem, agora passa a ser responsabilidade do Estado e não mais a gente preencher o CINIR, que é federal. Mas é uma interpretação bem óbvia, mas corre um risco de a CETESB, sei lá, mudar alguma coisa ainda aí. Mas fringir os ovos é isso que deve acontecer. Conclui alguma coisa aí? Não, eu só para reforçar, né, a dúvida do pessoal aí com relação a isso, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho, sobre a nota que o Ministério do Meio Ambiente divulgou, né? Então, olha, eu estou no site do Ministério do Meio Ambiente, né, e ele divulgou com relação aos MTRs nos estados que já têm implantado esse sistema. Então, ó, nos estados que já utilizam a ferramenta online do MTR, o sistema com as informações compatíveis com os requisitos do MTR, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os usuários deverão utilizar apenas o sistema estadual. Então, só reforçando, né, gente, essas dúvidas que a gente está aí. E aí, eu preencho qual agora? Eu vou para o CIMIR ou eu vou para o SIGOR, né, para quem é de São Paulo? Ou para os outros sistemas que estão implantados já em outros estados, né? Então, reforçando essa questão, nós vamos todos para o sistema estadual, né? Então, aqui a própria nota já fala sobre isso, então, iremos todos para o sistema estadual. Gerou muita confusão, né? É o que o Marcelo colocou, porque isso foi de última hora, parece que é coisa combinada, mas não é, tá, gente? Realmente foi de última hora isso aqui. Deve ter sido na sexta-feira, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira que a CETESB lançou essa informação. Mas ela lançou e parece que ela saiu correndo, né? Ficou o sistema sem funcionar, né? A gente não conseguiu acesso e as informações muito vagas, né? De quando você vai no site lá para buscar perguntas e respostas, né? Então, ficou muito complicado da gente conseguir passar qualquer informação adicional para vocês. O que eu trouxe para vocês foi assim, e aí, a gente mantém ou não mantém a reunião, né? Óbvio que a gente vai manter a reunião, porque as informações que eu passei aqui para vocês, elas vão ser exatamente o que vai estar dentro do sistema estadual, de cada estado aí, né? E desse novo sistema que está sendo implantado no estado de São Paulo. Então, assim, não é para mudar muita coisa do que a gente já viu aqui nessa reunião, tá, gente? Então, eu não quero assustar vocês com relação a essa informação, mas eu só quero deixar vocês lá em alerta que já existe essa mudança prevista para acontecer. Então, nesse primeiro momento, vamos esquecer o cadastro do CIMIR e partir para o SIGOR agora e usar os sistemas estaduais que a gente já tem implantado aí. Ok, gente? Mais alguma dúvida aí? A princípio, as perguntas foram tudo relacionadas a essa do SIGOR, no estado de São Paulo, que isso teve um impacto grande, e a grande maioria dos participantes aqui são do estado de São Paulo, mas, a princípio, aí, essas foram as principais dúvidas. A gente, eu quero até falar aqui, Richard, e a gente tentar
nos planejar para isso, dia 4 ou dia 5, a gente tentar fazer uma nova dessa, se a gente conseguir a informação do Sigov para a gente passar para vocês. Vamos ver se a gente consegue ter elas, o sistema esteja funcionando. Talvez, como a partir do dia 1º, mas é feriado, é sexta-feira e tudo mais, isso vai acontecer na segunda, né? Mas a gente também só vai conseguir pegar o funcionamento, ver se está funcionando na segunda-feira, que é o que a gente vai conseguir cadastrar. E talvez a gente já deixa pré-agendado aí para o dia 5, para estar bem no começo aí, para a gente também passar alguma coisa. Eu queria ver a opinião de vocês também, se vocês acham que isso é interessante para alguns aí, dá um ok aí, alguma coisa para a gente ver se isso é. Porque aí a gente também vai aprender juntos, né? Tanto do lado de cá quanto do lado de vocês na hora de emissão. Então, aí alguns responderam, aí no privado, inclusive. Aí a gente faz a live do Sigor, né? Legal. Podemos deixar pré-marcado para o dia 5, na terça-feira, e a gente vai estar confirmando com vocês se deu tempo da gente pegar essas informações. Vamos ver, tem uma outra pergunta aqui da Rafael. O MTR será para todos os resíduos gerados? Inclusive óleo, por exemplo, que é coletado por outros fornecedores? Richard? Excelente pergunta, Rafael. Vão ser para todos os resíduos gerados até então, tá? Inclusive óleo, né? Não tem nada dentro da portaria que estabeleça com que a gente está dispensado de fazer esse MTR. Tá? Então, se tiver alguma coisa aí que fale sobre essa dispensa aí, que determinados resíduos não necessitem, a gente entra e comunica a vocês, mas até então são para todos os resíduos gerados. Ok. O Richard estão pedindo para disponibilizar a apresentação, mas já está disponível no site nosso lá? Não, saindo, fechando a reunião, eu já disponibilizo para nós. Então. Vai estar no / documentos, é isso? Isso. Então, eu vou colocar aqui só no chatzinho. Essa apresentação vai estar disponível no www.amazonambiental.com.br /documentos, onde tem todas as nossas licenças lá, essas informações, e a gente vai disponibilizar essa apresentação e também a planilha, né? A planilha de versão, tá? A gente vai deixar lá, assim que ele subir, uns 10 minutos, 15 aí, ele vai colocar e vocês já podem baixar lá. Eu vou só descrever aqui o site para que vocês consigam acessar depois, tá? Bom, gente, eu acho que o tempo nosso está bem justinho ao que a gente propôs, tá no tempo ideal aí. Tiramos algumas dúvidas, apareceram algumas coisas novas, mas de antemão eu agradeço aí a participação de todos vocês e nós estamos sempre à disposição aqui para que precisar. A gente também está agora trabalhando para oferecer para alguns clientes que queiram esse trabalho, a gente fazer o contrato para a gente fazer o serviço de emissão de MTR. Você tem alguém aí que vai ter que fazer isso. Se isso for necessário para vocês, se acharem que isso é viável, não tenho quem faça, a gente está estruturando aqui para que a equipe do Richard faça o papel do gerador. Mas lembra, é para a emissão, tá? Então, segundo o usuário dentro do sistema, e que as informações chegam, faz a emissão e disponibiliza na própria loja na hora, e a parte da responsabilidade de conferência o que já é da Mazola, tá? Então, a gente está vendo, não tem como fazer, você tem como ajudar? Temos, mas se alguém precisar, entra em contato com a área comercial que a gente vê qual que é a necessidade de vocês exatamente, tá? Então, é isso aí. Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Que todos tenham um Natal abençoado e que ano de 2021 facilmente vai ser melhor que 2020, né? Isso a gente espera também, mas que seja de muita saúde e de muito sucesso a todos. Estão à disposição. Muito obrigado, viu? Até logo, gente. Gente, também quero agradecer a participação de todos, dizer que eu estou junto com a equipe disponível aí para vocês, tentar dúvidas que forem aparecendo, podem nos contatar aí, a gente está sempre disponível. Desejar a todos aí um excelente final de ano, que seja abençoado, né, e que o ano que vem a gente
passe logo por tudo isso que nós passamos esse ano, que foi extremamente difícil, né? A gente sabe que algumas pessoas vão faltar na ceia de Natal, né? Porque já não vai estar mais com a gente. Mas que a gente pede aí é saúde para todo mundo, né? O resto a gente corre atrás. Então, meu muito obrigado, né? Um excelente final de ano para vocês, boas festas, conte com a gente sempre.